Olá! Nesse Shabat, estaremos estudando uma porção especial da Torá, referente ao que chamamos de Shabat Chol HaMoed de Sukkot. Os dias de Chol HaMoed correspondem aos dias comuns, aos dias da semana, aos dias que não são considerados Yom Tov e que ficam entre o primeiro dia e o último dia de uma festividade judaica, esses considerados, por sua vez, Yom Tov. Isso pode ocorrer em Pessach, quando nós temos ali o dia 15 e o dia 21, que são considerados Yamim Tovim, portanto, Shabbatot, dias em que não se pode trabalhar, e os dias intermediários entre eles são também chamados de dias festivos, mas apenas alguns trabalhos estão proibidos fazer nesse dia. O mesmo ocorre com Sukkot. E, inevitavelmente, entre esses dias, ocorrerá um Shabat, sétimo dia. Esse Shabat, sétimo dia, que ocorre nesse período intermediário entre o primeiro e o último dia de Sukkot, que no caso dessa festa é 15 e 22, nós chamamos então de Shabat Chol HaMoed, ou o Shabat do dia comum da festa. E nessas ocasiões existem parashiot especiais, porções especiais da Torá que são estudadas. Existe também uma parashá, ou uma porção da Torá, para ser estudada em cada um dos dias da festividade. Primeiro dia de Sukkot, segundo dia de Sukkot, terceiro dia de Sukkot, quarto dia de Sukkot, Shabat Chol HaMoed, e assim por diante. Né? E o mesmo ocorre em Pessach. Nessa festa especificamente, nesse Shabat Chol HaMoed, o texto da Parashá corresponde ao livro de Êxodo, capítulo 33, verso 12, até o capítulo 34, verso 26. Nesse relato, Moisés solicita a Deus ajuda e ele pede a Deus que Deus não o abandone. Moisés está cansado. Moisés se considera incapaz de conduzir o povo. E Moisés diz a Deus: lembra-te de que essa nação é tua e não minha. Eu apenas atendi ao mandato que veio de ti para que eu tirasse aquele povo de lá. Mas eu preciso de sua ajuda. Me diga o que vai acontecer daqui para frente. Como é que vai ficar? Deus entendeu essa postura de Moisés como uma postura de humildade. E Deus então disse a Moisés: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, não se preocupe. Nessa peregrinação, você nunca estará sozinho. Eu sempre estarei ao seu lado. Moisés então emite uma tréplica e disse: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não irei a nenhum lugar. Durante a festa de Sukkot, quando nós nos lembramos, como já foi mencionado em vídeos anteriores, da transitoriedade da vida, da fragilidade da vida, da necessidade de que nós entendamos que cada dia é um dia novo e que as coisas amanhã podem mudar para melhor ou para pior em alguns momentos. Faz parte da vida cotidiana os percalços do dia a dia. Pois bem, o motivo disso é para que nos lembremos de que onde quer que vamos, precisamos da presença divina a nos endossar, a presença divina a nos ajudar e a mostrar o caminho. Quase todos os insucessos relacionados à nossa vida estão ligados às más decisões que tomamos ao longo dela. Nós tomamos algumas centenas de decisões todos os dias. Desde o primeiro momento que eu acordo até a hora de dormir, inúmeras decisões são tomadas. Das mais simples, como sair da cama, tomar ou não café da manhã, ir ou não trabalhar,
passar ou não em uma loja para ver ou não o preço de uma determinada mercadoria, até decisões sérias, como a aquisição de um imóvel, o fechamento de um contrato, seja com o fornecedor ou seja com o cliente, a aceitação ou não de um pedido de casamento, seja o que for. Cada área da nossa vida, seja ela grande ou seja ela pequena, necessita de nossa capacidade de decidir. E muitas vezes, essa decisão não se baseia tão somente em a coisa certa ou a coisa errada, mas apenas em uma coisa ou outra coisa. E por isso é tão necessário que nós tenhamos capacidade de fazer uma análise prévia das decisões que estamos tomando. Moisés recebeu a incumbência de Deus de guiar o povo pelo deserto. Inicialmente, aquela trajetória deveria durar apenas cerca de um ano. Com cerca de um ano e um mês, eles estavam na frente da terra com a oportunidade de entrar. Mas quando optaram por não entrar, Deus então condenou aquela geração a vagar por 40 anos no deserto do Sinai. Coube a Moisés decidir também se continuaria com aquele povo ou se juntamente com Josué e com Caleb entrariam ou não na terra prometida, que era a proposta inicial de Deus. Pois bem, Moisés decidiu ficar com o povo. E isso lhe custou a entrada na terra. Moisés acabaria morrendo juntamente com aquela geração antes de entrar na terra de Israel. Ao lado dele, Josué e Caleb. E Joshua, como nós chamamos em hebraico Josué, optou também por decidir ficar ao lado de Moisés, mesmo sabendo que o certo era entrar na terra. Pessoas assim pensam antes de tudo na unidade e depois em suas próprias realizações. Por causa disso, Deus escolheu Josué para que Josué assumisse a substituição de Moisés no futuro, o que nos dá a entender que a decisão de Josué foi uma decisão aprovada por Deus. Portanto, nem sempre a decisão óbvia ou a decisão aparentemente correta é a decisão que Deus espera de nós. A decisão de Josué se baseava numa aliança, num conceito de autoridade e se baseava na unidade e em seu amor para com o seu povo. E Deus sabia que aquela geração não estava apta para entrar, mas Josué estava. Então valia a pena ele estar junto com aquela geração, não por causa daquela geração apenas, mas por causa de toda uma nova geração que nasceria e que ele precisava, e que ela precisaria dele. Pois bem, tudo o que essa paraxá nos ensina é de que, nesse tempo em que nos lembramos da fragilidade da vida, através do símbolo da Sukká, devemos nos lembrar também de que uma vida bem-sucedida depende de decisões, pequenas ou grandes, que são tomadas no nosso dia a dia. Pequenas decisões fazem muita diferença. Na Haftará desta mesma paraxá, que está mencionada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 18, até o capítulo 39, verso 16, relata a história, ou relata a profecia, aliás, da guerra de Gog e Magog. De acordo com o livro do Apocalipse, a guerra do Gog e Magog é uma batalha que será empreendida após a era messiânica, no fim da era messiânica, no fim do período de 1000 anos, quando se levantará um exército numeroso para rodear a Jerusalém, mas esse exército será destruído com o sopro da boca de Deus, ou seja, isso não desencadeará uma batalha de homem a homem, mas haverá uma destruição sumária de todos estes.
Isso encerra o período milenar do reino messiânico e prepara o cenário profético para a descida da Nova Jerusalém, no capítulo 21. Essa história que eu contei está no capítulo 20. Portanto, a guerra de Gog e Magog é a última grande batalha que ocorrerá no fim do milênio. Não podemos confundir a guerra de Gog e Magog com a guerra do Armagedon, que se dará antes do milênio e que iniciará o milênio a partir da chegada do Mashiach e da interrupção dessa guerra. A guerra de Gog e Magog, de acordo com o capítulo 20 de Apocalipse, é uma guerra, uma intenção de guerra que ocorrerá no fim desse período. E então, quando finalmente o tabernáculo de Deus estiver entre nós, se cumprirá profeticamente o significado da festa de Shemini Atzeret, a 8ª grande assembleia, quando Deus então se reunirá finalmente conosco. Mas isso é uma história para o nosso próximo programa, para a nossa próxima meditação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista, proponha que esse seja assistido por seus amigos, compartilhe, curta, e assim você estará utilizando como instrumento de apregoação da nossa mensagem. Shalom.